Paz de Deus e que a graça de nosso Senhor esteja em nossos corações. Amém. Queridos irmãos e irmãs, todos sabem que a nossa missão, o nosso ministério é falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, né, irmãos? Mas tem um ponto interessante, que é o fato de até ser muito fácil falar sobre o Evangelho. Apesar de ter tanta gente falando sobre Deus, sobre a graça, sobre o Evangelho, né, irmãos? E os homens complicam, buscam teorias, tentam buscar assim, cada um buscando buscar mais mistério que o outro, e complicando, né? Isso porque Deus escondeu dos sábios e entendidos e eles continuam buscando na sabedoria deles e no entendimento deles, continuam buscando mistérios, né? E volta e meia um encontra um mistério novo, irmãos. Volta e meia. Tem irmãos até que gostam de falar que lá no livro de Jó, o Senhor já falava das hidrelétricas. Então, o homem é... Como gosta o homem de mostrar, cada um mostrar mais sabedoria que o outro, né? Quando, na verdade, o Senhor Jesus veio trazer aos pequeninos os mistérios do Evangelho. Ele veio dizer, não é nada disso que estão falando aí. A mensagem de Jesus Cristo é essa, irmão. Não é nada daquelas coisas complicadas que os homens estão falando que é, não. Eles complicam para dizer que você necessita deles para descomplicar. Irmãos, na corrupção tem uma máxima, né? Como eu já vi isso acontecendo e ouvi falar, você chega num órgão público e, às vezes, para tirar um certificado, um documento, e aí você encontra aquele funcionário, não são todos, mas nós sabemos que existe corrupção, aquelas pessoas de má índole, e elas começam a complicar algo que é para ser muito simples para o cidadão. Eles complicam, falam, você vai ter que fazer um formulário, já faz aquela cara, e ele começa a te vender dificuldades. Não, ele começa a criar dificuldades para você obter aquele certificado e você, de repente, está diante de algo assim que você nunca teve que fazer, não é a sua profissão, não é a sua especialidade. E aí ele criou tanta dificuldade, mas aí ele vende a facilidade. Não existia nenhuma dificuldade, irmãos, era só ele ter consciência, ser uma pessoa honesta, um funcionário a serviço do público. Então ele está ali para te auxiliar, ele devia simplesmente pegar lá um formulário do que precisa, te instruir e falar, olha, é simples, é só fazer isso e resolvemos o problema. Não. Mas os motivos que estão por trás daquela pessoa, as suas inclinações, leva ele a criar muita dificuldade para poder te vender a facilidade. E hoje em dia, irmãos, tem homens especializados em criar dificuldades entre você e a verdade de Cristo para depois te vender a facilidade. Então ele passa a ser o mensageiro, o guru, o iluminado. E Cristo veio para derrubar todas essas coisas, irmãos. Então, de antemão, nós podemos dizer que todas as igrejas são homens que criaram dificuldades e criaram um monte de dificuldade. Olha, para orar você precisa de véu. Olha, para você entrar na igreja você precisa colocar determinado tipo de roupa. Você tem que ter um determinado tipo de postura. Irmãos, o homem criou tanta dificuldade, tanto impedimento, tanta pedra de tropeço entre o homem e Deus,
Mas depois ele vem com as facilidades. Olha, você pode saber o que Deus quer de você, mas você tem que vir aqui na igreja, você tem que trazer, você tem que obedecer todas essas regras e você tem que trazer dinheiro, trazer dinheiro. Não, nós temos um monte de obra para isso, obra para aquilo. Quer dizer, ele começa a te vender o caminho, né? Teve um tempo, irmãos, que a Igreja Católica vendia certificado de um pedacinho no céu. Está registrado na história. Mas o Senhor Jesus veio para acabar com isso tudo, irmãos. E a grande pergunta é: você quer a mensagem de Cristo genuína, verdadeira, que é fácil e simples? Ou você quer buscar os caminhos do homem que te diz a você todo dia, é isso, é aquilo outro? No comentário, uma irmã, ela perguntou assim, quais são os preceitos de Cristo? Eu olhei assim, os preceitos de Cristo? O que a irmã está querendo saber? Quais são os preceitos de Cristo? Eu creio que se nós formos procurar na Bíblia, você não vai encontrar essa palavra, preceitos de Cristo, mas ficou bonito, né, irmãos? Preceitos de Cristo. Querida irmã, eu não estou aqui querendo fazer menos a sua pergunta, porque todos nós somos vítimas de todo o sistema e sorte de coisas que foram colocadas aí nas igrejas e por tudo quanto é lugar, né? A irmã não tem culpa nenhuma de ter feito uma pergunta assim. E no teu coração deve ter até a intenção sincera de realmente buscar saber quais são os preceitos de Cristo, né, irmão? Quando, na verdade, não existe preceitos de Cristo, preceitos do Velho Testamento, do Novo Testamento, são coisas que o homem gosta de vender. Aí você vai lá na roça perguntar para um irmãozinho simples, porque Jesus Cristo veio para os pequenos, as pessoas assim, do povo, do pobre. Ele fala, né? O evangelho está pregando ao pobre. E Jesus Cristo não ficava criando essas coisas, os preceitos, as complexidades, as técnicas. Não, o Senhor não. O Senhor dizia o seguinte, irmãos: venha a mim como as criancinhas, com essa simplicidade. Você não vai chegar para uma criancinha e falar para ela, você quer conhecer os preceitos de Cristo? Não, de forma nenhuma. Nós temos que chegar ao Evangelho na simplicidade, como uma criança. Senhor, o que devo fazer? Ama teu Deus, com toda a tua força, todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Ama teu Deus. E ama teu próximo. Porque amando o teu próximo, que é aquele que você vê, você ama Deus que você não vê. Mas você demonstra aquilo que você é. Um ser dotado da capacidade de amar o teu próximo de forma incondicional, como Cristo te amou. Então, irmãos, a essência do Evangelho é essa, é a caridade. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Quando você nasce no Evangelho, o inimigo toma conhecimento de você. Todos esses irmãos e essas irmãs que estão nessas igrejas evangélicas, tem uns que falam, para onde eu vou? Eu vou para a Assembleia, eu vou para a Batista, eu vou para a Presbiteriana, Adventista do Sétimo Dia. Eu vou para a Quadrangular. Eu vou para a Metodista. Vou para Deus Amor, Universal. E se eu esqueci alguma, você não vai para lugar nenhum, irmãos. Todos esses lugares criam dificuldades para te vender a facilidade. Todos eles são errados perante Deus. E o Senhor tem dado a mensagem, sai dela, povo meu. Sai delas, povo meu. O que o Senhor
Ele quer de você, irmão, a primeira coisa é: sai dela, povo meu. Mas essas pessoas que estão bem, tá cômodo lá, tá confortável, continua lá. Mas tenha uma noção, tenha consciência de que você não está no Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Nosso Senhor é a caridade. É amar teu irmão. Amar teu próximo. Porque o teu irmão é teu próximo. E nós precisamos, irmãos, começar a enfrentar, a partir do momento que nós nascemos no Evangelho, a partir do momento que você sai de toda a religiosidade, a partir do momento que você sai desse mundo nefástico e maligno que o homem criou, e que Deus suportou até um determinado momento, porque é isso que o Senhor ele faz, irmão. Deus, pela sua infinita misericórdia, ele suporta o que o homem faz. Ele suporta, mas de um determinado tempo. Ele suportou Sodoma e Gomorra, por amor de 100, de 50, de 10, de 5 e de 1. Deus suportou a iniquidade, mas chega uma hora e começa a subir como um incenso, só que não é suave. É um incenso horrível nas narinas de Deus, porque a iniquidade, ela é praticada com aparência de santidade. Irmão, melhor o homem iníquo, o iníquo não, melhor o homem pecador, que comete o pecado, mas tem a aparência daquilo que faz, porque para aquele tem perdão, mas aquele que é iníquo, que pratica a maldade com uma roupagem de santidade, para esse não, irmãos. Isso daí são os frutos e a obra daquele que é inimigo da tua salvação. Mas vamos lá, irmão. Vamos nascer para o Evangelho de Cristo. Nos libertamos de toda religiosidade. Vamos aos poucos nos libertando de todos os dogmas, liturgias, amuletos e de todas essas coisas que o homem criou, mas que Deus nunca pediu de você. O homem coloca sobre você um jugo que ele mesmo não pode carregar. Não entra ele no céu e também não deixa você entrar. E o Senhor Jesus te chama para a liberdade. Livre-se de todo esse fardo. Livre-se de todo esse jugo. Livre-se da religiosidade. Livre-se das instituições. E entra no Evangelho de Cristo. Senhor, agora vai ser mais fácil do que era. Não. Fácil é ficar nas igrejas. Fácil é fazer o que eles mandam você fazer. Fácil é seguir a cartilha do homem. Porque o homem é pequeno. Ele não consegue te adentrar no céu. Então as coisas que ele te pedem são coisas terrenas. Fáceis de fazer e fáceis de comprar. O ministério do homem pode ser comprado, mas o reino do céu não tem dinheiro que possa comprar. Um homem pode comprar até uma igreja cheia de membros, e aquele que tem conhecimento da verdade sabe que homens negociam igrejas. Eles até negociam o quanto cada igreja está rendendo. Esses homens, de forma maligna, negociam as almas daqueles que estão cativos dentro da igreja. O Senhor te comprou pelo sangue dele, para a liberdade. E você foi entregue na mão de Satanás dentro de todos os templos religiosos. E o Senhor diz, aquele que é sujo e está dentro do sistema religioso, suje-se mais. Mas aquele que é limpo, que eu limpei e remi com o meu sangue, limpe-se mais. E como é que você vai se limpar? A partir de hoje, você vai começar a enfrentar Satanás e vencer.
A partir de hoje, você vai ser um cristão consagrado a Deus e vai começar a vencer, porque o papel dele nesta terra, lembre-se de Jó. Lembre-se de Jó. Ele queria dizer de Jó que ele não era digno. Mas ele vai começar a te testar. Então ele vai pegar o teu filho, vai te pegar o teu companheiro ou companheira, ele vai pegar o teu vizinho, os mais próximos, porque você, irmão, a partir do momento, irmã, que você aceita Cristo verdadeiramente, não aquilo que te falaram, mas hoje, ouvindo o evangelho verdadeiro de Cristo, que te tira de toda denominação, do jugo de todo homem, e te coloca em liberdade perante Deus, e que faz em você o concerto de que você é o templo e morada do Espírito Santo, e você é o único sacerdote, o único que entra no Santo dos Santos e fala com Deus, e que acima de você não pode existir homem ou mulher nenhuma. Você é o sacerdote. Então, quando você assume que você é um filho de Deus verdadeiramente, nada pode ficar entre você e Deus. Mas aí, irmãos, você vai começar a ser testado como Cristo testou. Vão começar a se levantar contra você as hostes espirituais da maldade. Todas. Uma após uma. Então, como Satanás testou Jó, e ele foi e matou, ele foi e tirou as fazendas, e ele foi tirando, e ele foi experimentando, e Jó não negava o nome do Senhor. E ele foi experimentando, e Jó não negava o nome do Senhor. Irmão, irmã, eu te pergunto hoje, você está disposto a não negar o nome do Senhor? Se no teu coração você falou assim, eu não negarei o nome do Senhor, então nesse momento você recebe o Espírito Santo de forma que você ainda não tenha recebido na tua vida. Recebe como? Está vindo de fora? Não. Já está dentro de você. Porque a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não vem de fora para dentro. Os milagres não vêm de fora para dentro. Tudo é de dentro para fora. A tua luz é de dentro para fora. Os milagres vão acontecer de dentro para fora, porque tudo vem do templo e o templo é você. Deus não te fala de fora, Deus fala aqui dentro do seu templo. Às vezes, o seu templo está fechado. Irmãos, tem muita gente com o templo fechado. Tem muita gente com o templo cheio de poeira, teia de aranha. Mas o Senhor quer que esse templo seja limpo, adornado, e que você todo o tempo esteja lá, como sacerdote, recebendo de Deus e pregando para aquele que ainda não é templo. Porque os únicos que podem ouvir a tua pregação são aqueles que ainda não são templo. Porque todo aquele que já é templo e morada do Espírito, ele já não tem sede. E a glória a Deus, ele já não tem sede da água, bendito é o nome santo dele, porque dentro dele já jorra a água da vida eterna. Irmão, irmã, você tem que ter vida na presença de Deus, dentro de você tem que já estar jorrando a palavra, você tem que assumir o seu ministério de sacerdote, e dentro de você o Espírito Santo vai falar sem parar. O que sai da tua boca não é mais para outro templo, mas para aqueles ainda que têm que verdadeiramente aceitar Jesus Cristo e se tornar um sacerdote na presença do Senhor. Irmãos, estejamos preparados para que em nós a caridade ela comece a ser exercitada, testada, porque vai ser testada. Vão se levantar guerras e mais guerras contra você. Mas todas elas, tome o exemplo de Jó. Acima de Jó, toma o exemplo de Jesus Cristo. Mas Jó é um exemplo que o Senhor deu para nós. E Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a luz. E ele pregou para nós a caridade. Então, vamos lá, irmão.
suportando a tudo, suportando, sem se irar, mesmo você conhecendo a verdade, conhecendo o que é certo e errado, e estão te cometendo injustiça, mas não pague a injustiça com injustiça. Enfrente a injustiça com a justiça. Seja justo, seja perdoador, seja paciente, suportando tudo. É complicado, irmãos. Para você que não estava treinado, para mim é complicado. Eu tenho que suportar tudo, irmãos. Se alguém quiser tirar alguma coisa de nós, você deixa. Você pode tirar tudo que é meu, mas não pode tirar a coroa da vida eterna que está em mim. Bendito é o nome santo do Senhor. Querido irmão, irmã, eu espero que nessa mensagem de hoje, eu como mensageiro de Deus, que é apenas isso que eu sou, eu consiga te passar um pouquinho da vontade de Deus, do desejo de Deus para as nossas vidas. E aqueles meus irmãos que já são templo e morada do Espírito Santo, que apenas na minha palavra, aqui, na minha mensagem, não esteja chegando nada de novo, mas que possam simplesmente falar glória a Deus, aleluia, simplesmente por ouvir aquilo que você já sabe e já pratica. É só uma confirmação. Quando você entra aqui no canal e ouve o que você já conhece, nós só estamos congregando. É a Igreja de Cristo se unindo e congregando na presença do Pai. Glória a Deus, aleluia. Mas aquele que ainda não é templo e morada do Espírito, não é o templo, não é sacerdote ainda, então receba essa palavra e comece a praticar ela. Você vai ser motivo de alegria. O Senhor também falará de ti. Glória a Deus. O Senhor falará de ti. Eis aí mais um filho meu, no qual eu me alegro. Fiquem com essas palavras e que o nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.